todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lavia Talks. Queremos hoje falar um pouquinho sobre a inspiração, inclusão e a leitura infantil. E para isso nós temos uma convidada especial, muito querida, que aceitou assim de primeira mão estar aqui conosco. Agradecemos a Isabela, que vai falar um pouquinho sobre isso. A Isabela, além de mãe de 2 princesas, ela também é autora de um livro que nós adoramos. É autora do livro Todo Mundo é Legal na Floresta Tropical. Então nós vamos pedir para a Isabela falar um pouquinho também sobre ela, né? E nós estamos aqui juntos, eu, Rosane Consalter, Luciana Guedes, a Rô e a Lu, do Instituto Lavia, tá, gente? Isso aí. Isa, antes da gente falar sobre o livro que você escreveu, conta pra gente a sua história. A Isa é minha amiga pessoal, a gente se conhece nem seguida. Exatamente. E eu participei, assim, fiquei sabendo da história da Isa. Ela foi tentante por alguns anos, depois entrou na fila da adoção e quando estava dando certa adoção, ficou grávida. Então, gente, conta um pouquinho pra gente, por favor. Gente, primeiro, obrigada pelo convite. Uma delícia conversar com vocês. Muito obrigada. Bom, eu sempre quis ser mãe, minha vida toda. E aí, quando eu casei, eu já comecei a tentar. Já achei que no mês seguinte eu fosse estar grávida, né? E foram 8 anos de tentativa. Foram muitos tratamentos incansáveis, assim. E aí, no meio do caminho, depois de 3 anos de tentativa, a gente entrou na fila de adoção. Mas antes disso, eu sempre soube que eu queria adotar. Tanto é que foi uma conversa com meu marido antes, para saber se ele concordava com isso. E aí, entramos na fila e foram mais 5 anos na fila de adoção. E enquanto isso, eu não desistia, né, do tratamento para engravidar. E aí, quando a Malu chegou por via de adoção, eu estava grávida da Gabi e eu já sabia. Muita gente tem essa dúvida. Acha assim, você primeiro adotou e depois engravidou. Não, eu primeiro engravidei e depois eu adotei. Porque daí veio, né? Veio, não, e era o que você queria. Era o que eu queria. Era o que eu queria. Então você teve 2 bebês ali. Tive 2 bebês, a Gabi nasceu prematura, então elas têm 10 meses e 20 dias de diferença. Nossa, foi um momento desafiador, foi né? Foi super desafiador. Mas era assim, o sonho da minha vida, né? Era o sonho da minha vida. E aí eu me vi realizando esse sonho e não é fácil, né, a maternidade, principalmente a maternidade atípica. De vez em quando eu falo, ai meu Deus do céu, eu falo, não, calma, é tudo que eu sempre sonhei. E igual a Gabi é super tagarela. Aí tem hora que eu falo, Gabriela, fica quietinho um pouco. Eu falo, não fica não, filha, porque meu sonho é ouvir a sua irmã falar igual você. Então tá tudo bem, a gente fica, né? Então ela nasceu, você descobriu essa alteração da primeira, né? Sim. É a Manu. Certo. E depois a Gabi. Uhum. A Malu, eu descobri o autismo dela. A gente fechou mesmo o diagnóstico, ela tinha 2 anos e 9 meses, mais ou menos. Só que a gente já estava desconfiado muito antes. E aí levamos em alguns médicos que falavam que não era nada, que era ciúme da irmã, que tinha cheiro, sabe? Algumas coisas assim. E o que você percebia, o que te chamou a atenção? Ela perdeu habilidades que ela já tinha, isso foi o que mais me chamou a atenção, porque ela falava algumas palavras, ela batia a palma, ela dava tchauzinho, ela interagia quando a gente chamava, e aí de repente parece que alguma coisa rompeu, e eu não sabia nada sobre esse mundo, né, só que com a informação hoje na palma da mão, a gente vai procurar, né, e eu falava, gente, tem alguma coisa acontecendo, porque não é normal. E aí levamos em uma neuro, ela falou, não, ciúme porque a irmã chegou. Eu falei, não é possível, porque eu tô tão presente, né, eu parei de trabalhar fora, eu falava, tô tão presente, não é possível que toda essa ruptura tenha sido por ciúme, sabe, eu não aceitei isso. E continuei buscando.
E aí eu comecei a perceber o jeito que ela brincava de uma maneira não funcional com os brinquedos, né? E aí eu mesma, na minha cabeça, fui fechando ali o diagnóstico dela. Aí a gente foi mudando de médicos também, até... Tinha movimentos estereotipados? Assim. Tinha. Ela corria muito, fazia assim, sabe? E a segunda, aí veio, foi prematura, como você foi falou. Prematura, o que é também, né? Um dos fatores. Isso. A Gabi, eu tive pré-eclâmpsia, então fiquei no hospital um tempo para segurar. Também foi bem desafiador. E aí, quando ela nasceu, ela ficou 35 dias no hospital. E aí foi para casa um cisquinho. Tinha 1,9 kg quando foi para casa. Ela era muito pequena. E aí eu comecei a perceber, com o passar do tempo, que ela tinha algumas coisas muito parecidas com a Malu. Então ela colocava os brinquedos assim de forma não funcional também, sabe? Só que aí, no caso dela, eu pensava assim, ela tá imitando, espelhamento, né? Comum, sim, modelo. Nessa idade, Nessa próximas, então, por modelos, né? E aí eu não me preocupei tanto no começo. Mas depois, quando ela tinha também 2 anos e pouquinho, aí não me saía mais da cabeça, porque com 2 anos e 1 mês mais ou menos, eu parei num posto de gasolina para abastecer, ela estava atrás na cadeirinha, ela olhou para um outdoor e falou, car wash, lave o seu carro aqui. Eu falei, meu Deus, ela tá lendo. E lendo em inglês, né? Aí eu falei, não, tem alguma coisa. E aí, chegando em casa, eu peguei o alfabeto móvel ali, e aí ela escreveu Joaninha, Gabi, Malu, mamãe, papai e José, que era um personagem de um desenho que ela assistia, que ela gostava do José Comilon. Aí eu falei, gente, não, Joaninha é demais, né? Mamãe, papai, mas Joaninha. E ela não ia pra escola, nada disso, eu ficava com elas em casa. E aí eu comecei a pensar também na possibilidade da Gabi, mas eu não conseguia entender, porque eu falava assim, como que pode, né? Uma, por via de adoção, autista. A biológica não tem como. Então foi ali, eu sofri nesse diagnóstico, porque eu não conseguia aceitar. Entendi. Mas ela com altas habilidades, né? Isso. Pra quem não sabe, a Isa tem um Instagram, que é o @isaferes, que tem mais de 30 mil seguidores, e por lá ela compartilha algumas situações do dia a dia dela com as meninas. Como que surgiu essa ideia? Bom, a minha irmã, a Lu, ela já falava pra mim há muito tempo. Ela falava, Isa, você estuda tanto sobre o autismo, né? Depois que esse mundo, assim, aconteceu na minha vida, não queria. Você estuda tanto, você sabe, você conforta outras mães. Então, por que você não começa a falar? E eu sempre super tímida, né? Eu falava, mas vou falar, né? Como assim? Até que um dia aconteceu uma situação super desagradável comigo num evento particular de uma empresa grande aqui no Aterro. E aí eu cheguei em casa tão ferida com aquilo que eu resolvi gravar um vídeo e mandei pra minha irmã. E aí ela tem minha senha do Instagram e tudo, e aí ela postou e ela falou, Isa, a gente precisa falar sobre isso, isso é um assunto que é importante. Né? Então começou assim. E ela falou, você não pode parar, porque você tem a vivência de 2 filhas, né? E não só o autismo, mas o preconceito da cor da minha filha mais velha, preconceito da adoção, que muita gente tem. Então são vários assuntos, né, que eu posso falar, que a minha irmã falou, não, você precisa passar isso para as pessoas. Muito bacana, porque eu acho que você só acrescenta, né, auxilia a outra mãe e muitas vezes dá as dicas, né, de poder ter uma família um pouco mais confortável, né? Sim. É isso mesmo. Eu percebo pelos vídeos, às vezes, que eu posto, eu recebo muitas mensagens de pessoas do mundo inteiro, inclusive.
sabe? Falando, nossa, Isa, como você me confortou, como você me ajudou, nossa, eu vou atrás disso também. Até essa semana eu recebi mensagem de uma moça da Bélgica. Ela falou, olha, a clínica que as meninas fazem terapia vão me atender online, porque aqui não tem. Tem também uma moça da Inglaterra que a gente já se tornou amigas, uma outra de Portugal, uma da Itália. Então, assim, é uma comunidade que vai se formando, né? Porque a gente tem que ser rede de apoio uma das outras. Exatamente. Você falou a palavra certa. Rede de apoio, porque isso é muito bacana. Essa união faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Vamos lá? E como nasceu a ideia do livro, né? Esse livro aqui que a gente, vou mostrar, temos 3, nossa, é autografado, né? Então, amamos, A ideia do livro surgiu porque dia 2 de abril, né, é o dia da conscientização do autismo. E aí, no mês de março, eu pensei, como as meninas mudaram de escola esse ano, eu falei, eu acho que eu vou fazer uma cartilha em casa mesmo, eu com elas desenhando, para entregar para os amiguinhos da escola, para eles entenderem um pouco do porquê que elas têm algumas diferenças, né? Porque às vezes muita gente até fala, né, mas nem tem cara de autista, gente. Nem tudo tem cara, né? E aí eu falei, acho que eu vou fazer isso e elas levam para a escola. E aí eu pensei, mas peraí, por que não escrever então um livro para que todas as crianças tenham acesso, né? Porque a hora que eu pensei, a ideia já veio toda na minha cabeça. Eu falei, eu vou falar sobre as diferenças. E eu vou tentar falar de uma maneira lúdica, de uma maneira que as crianças entendam e achem divertido. Porque criança aprende muito mais quando é de uma forma divertida, né? São as atividades lúdicas, né? Sim. E aí foi assim que surgiu. Liguei pra minha amiga, que é dona da editora, agora vai, a Isa. Falei, Isa, tô com uma ideia aqui. Ela falou, vamos marcar um café agora. A gente marcou um café, conversou, ela falou, vai ser super legal. E como veio a ideia do nome? Todo mundo é legal na floresta tropical. Não, porque, então, quando eu resolvi escrever o livro, que eu sabia que eu queria escrever um livro infantil, que eu saí da ideia da cartilha, eu estava passando pelo lago. E aí eu vi aquelas flores, aquelas folhas, aquelas árvores, eu falei, gente, tem que ser alguma coisa com muito verde, com muita natureza, porque é onde as crianças se conectam, né? Pelo menos a Malu, minha filha mais velha, ela adora brincar com taturana, ela adora borboletas, a Gabi adora gato. Eu falei, então, eu acho que uma história com essa vivência vai chamar a atenção das crianças, sabe? E aí eu pensei, né, como é que pode ser? A gente tá no Brasil, no começo eu até pensei, outras coisas, falei, não, vai ser uma floresta tropical. Legal, muito bacana, a ideia foi ótima, viu? Bom, obrigada. Então você pode falar um pouquinho mais, então, como você viu a diferença ali entre os animais? Eu queria mostrar para as crianças que as diferenças não estão só nos amiguinhos, né, por exemplo. Uma onça. Tem onça que tá lá preguiçosa, tem onça que corre super rápido, tem animal, né? A gente sabe que é mais da noite, animal que é mais do dia. Então, se existe essa diferença na floresta, existe essa diferença também nos seres humanos, nas crianças, né? Tem criança que aprende a falar mais rápido, tem criança que aprende a falar mais devagar, tem criança que nem gatinha já sai andando, tem criança que não vai andar, que vai andar numa cadeira de rodas. E isso não tem que assustar as crianças. Não é porque o outro é diferente de você que você tem que se afastar, porque o outro não é um espelho. O que você falaria pra gente também em relação à inclusão, né? Suas filhas estudam hoje numa escola onde estão bem adaptadas, né? Porque a gente sabe que é uma escola onde eles abraçam, né? O que você pode falar pra gente um pouquinho sobre isso? Principalmente assim para os professores, né, para os profissionais da área da educação. Sim, bom, graças a Deus, eu, no meu caso, nunca tive nenhum problema com nenhum professor, nem da escola antiga, nem dessa outra escola, que eu troquei por conta da idade delas. Graças a Deus, todo mundo foi sempre super acolhedor, sabe? Procuravam entender as dificuldades, as diferenças. E nessa escola agora, eu nunca tive problema com nenhum amiguinho.
Isso, assim, eu deito a minha cabeça no travesseiro e eu falo, ai, obrigada a Deus, porque eu escolhi a escola certa. Já tivemos, né, alguns problemas com outras crianças preconceituosas mesmo, e isso me preocupa muito, porque a criança aprende isso em casa, né, não é na escola. Na escola eu acho que os professores estão ali sempre tentando adaptar todo mundo. Então eu acho que os pais têm que ensinar para as crianças que o diferente existe e que tem que ser, você não precisa ser melhor amigo do amigo diferente, se você não quiser. Só que você tem que respeitar, né? Respeitar a palavra, né, Isa? Isa, você até comentou comigo, né, sobre alguma vivência, né, que as tuas filhas tiveram. Eu achei muito interessante, que foi aquilo do parabéns, a sugestão, né, da criança típica. Pode falar pra gente? Sim. Não, eu acho que é muito legal quando as crianças típicas entendem as diferenças. As crianças são tão acolhedoras, elas têm tanta compaixão, genuíno delas mesmo, que as próprias crianças da sala das meninas falam: professora, hoje tem parabéns, vamos cantar bem baixinho pra Gabi não assustar? Na festa junina, por exemplo, os amiguinhos: professora, a gente pode ir revezando entre a gente para ver com quem a Malu vai se adaptar melhor para ela conseguir dançar? Então, não foi imposto pela escola, sabe? Pelos professores. Então, os próprios alunos entendendo as diferenças e algumas dificuldades. E isso faz toda a diferença, até vou fugir talvez aqui um pouquinho, faz toda a diferença para a família toda. Porque nós, mães atípicas, a gente está o tempo todo esperando que uma bomba exploda. Até tem gente que fala pra mim: mas você é muito nervosa, muito estressada. Gente, só que a qualquer momento meu celular toca porque eu tenho que buscar na terapia, ou eu vou na terapia, tenho um compromisso depois, não posso ir porque eu tenho que ficar na terapia. A escola liga, ou tem uma crise em casa, até levei uma mordidinha essa semana porque ela se desregulou, porque ela foi no passeio da escola, andou de ônibus e queria andar de ônibus de novo chegando em casa. Então, são coisas que crianças típicas não passam, né, assim, e faz toda a diferença quando os nossos filhos estão acolhidos na escola, porque diminui muito o nosso nível de estresse. Diminuindo o que a gente sabe, né? Depressão em famílias atípicas, suicídios, né? Em famílias atípicas, que tem uma taxa muito maior, principalmente entre as mães. Então eu acho importante que as diferenças sejam respeitadas, acolhidas. E se você não sabe muito sobre as diferenças, vai pesquisar. Se tem um aluno autista na sala do seu filho, tente entender um pouquinho para você poder ensinar o seu filho. Você vai tornar a vida de pessoas muito melhor. E vamos falar, esse é um livro que poderia ser colocado na escola, né, como sugestão de leitura para as crianças, porque a gente sabe que as escolas fazem isso, né? A criança tem que ler X livros naquele semestre, naquele trimestre, né? Então esse é um livrinho que a gente super indica, né? Eu espero que sim. É um livro com muito amor e assim, realmente querendo fazer a diferença. E acho que a mensagem dele tá bem bonita. Tá bem bonita, né? Então, por que não, né? Os professores. E você pensa em escrever outro livro? Penso. Que legal. Penso sim. Tem outras histórias aí que eu quero contar, né? Sempre com a vivência dessa minha maternidade. E eu acho que tem histórias legais aí para serem contadas, ainda com mensagens também que melhorem aí a vida das pessoas. Muito bacana. Estamos aí, hein? A gente estar lá no lançamento. Você poderia deixar assim uma mensagem, né, Lu? Uma mensagem para as mães, para os professores, ou mesmo dessa tua vivência. O que te vier na tua cabeça, tá? Falando aí um pouquinho pra gente encerrar. Eu acho que a frase que mais cabe assim na minha vida, primeiro agradecer, né, aos professores que têm essa empatia, para os pais também que têm essa empatia de ensinar seus filhos, muda muito a nossa vida, eu queria agradecer. Mas eu acho que uma frase que eu demorei para aceitar, porque eu também demorei para aceitar essa maternidade atípica,
é que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Porque é o que eu peço todos os dias, na hora que eu acordo, e é o que eu agradeço todos os dias, na hora que eu vou dormir. Porque não é fácil, a gente perde a paciência, sim, a gente chora no banheiro, sim, às vezes molha o travesseiro à noite chorando, tentando entender por que comigo. Então eu acho que essa frase para as mães atípicas, vamos pensar desse jeito. Bacana, Isa. Então, nós só temos a agradecer por essa oportunidade de conhecer um pouquinho a sua história e agradecer por você falar aqui para nós, né, para o Instituto Lavie, para todos, né, essa vivência que só é maravilhosa, né, mas difícil, não é verdade? E a gente te deseja assim toda a força do mundo, todas as boas energias para que você possa continuar sendo essa pessoa maravilhosa que você tem transmitido. Muito obrigada. E pessoal, vocês que são da área da saúde, da educação, que recebem nas suas clínicas outras crianças, né, em diversas situações, compartilhe esse vídeo para que todos tenham acesso, que vejam esse bate-papo e que tenham também esse vídeo como um suporte ali para a rede de apoio, né? Mesmo. Bom, obrigada, Isa. Obrigada. Tchau. Até mais.